Olá, sejam bem-vindos ao podcast. Meu nome é Gabriel e eu tenho um convidado especial aqui, o René, e eu vou falar sobre o principal que é educação financeira. Eu atuo como mentor financeiro e agora eu desenvolvi uma plataforma chamada Modo RS, um modo feliz de viver a vida. E eu vou começar entrevistando aqui o René. Oi, René, tudo bem? Olá, pessoal, eu me chamo René, como ele bem disse, né? Pra você que tá vendo a gente agora, muito obrigado por ter assistido. Pra você que veio aqui depois de eu ficar famoso, veio querer ver como é que foi meu primeiro podcast, tô aqui com o meu amigo Gabriel. Hoje a gente vai falar um pouquinho do mercado financeiro. Certo, René. Primeira coisa, vai estar nas minhas redes sociais principais, é gabriel.finanças. Então, sempre se recorde e, inclusive, lembre, esse é meu primeiro podcast e o primeiro de muitos. Vamos começar falando sobre o tema educação financeira. Mas antes, ninguém sabe quem sou eu, então vou me apresentar. Eu me chamo Gabriel, eu comecei a ganhar uma graninha ali, que quando a gente fala de educação financeira, a gente fala sim de ganhar dinheiro, quando eu tinha por volta dos meus 15 anos. Eu importava produto da China. Na época, essa taxação, essa loucura não existia. Então eu comprava relógio por R$1,50 e vendia a R$40. Então desde o começo eu comecei a ter muitos recursos financeiros. Foi passando o tempo. Quando eu terminei a escola, dentro de 5 anos já me formei em 3 faculdades. Tendo uma receita boa e investindo 70% da renda, e gastando apenas 30%. Então eu conquistei um patrimônio alto muito rápido. Então eu falo com notoriedade exatamente que o nosso tema abordado que é educação financeira. E aqui eu tenho o René, e eu queria saber, René, o seu início de carreira, como é que foi o seu início de carreira? Que você é um rapaz jovem, quando você saiu da escola ali, como é que foi essa loucura? Porque sai do mundo dos estudos, já tem que entrar no mundo em saber ganhar dinheiro. Como é que foi? Sinceramente, minha vida financeira, eu tenho 26 anos hoje, e ela começou pra valer, acho que não tem nenhum ano. Eu sempre tive dificuldades de receber ordens e de cumprir tarefas que eu não gostava de fazer. E isso me trouxe prejuízos, né? Hoje eu entendo melhor que a gente tem que fazer, às vezes, aquilo que a gente não gostaria para ter um futuro melhor, né? Mas fiquei muitos anos, só que eu gosto de falar, não gosto de falar, né? Mas é um termo que eu uso, que foi parasitando. Que eu ficava um pouquinho aqui na família, sugando um pouquinho da família aqui, outro ali, e nunca tinha o meu. E nunca me achei também. Já tentei ser tatuador, já trabalhei com design, já trabalhei até que em pet shop, já fiz curso de banho e tosa e não deu em nada. Mas eu me achei mesmo no ramo de venda. Eu sempre soube dialogar bem. E eu me achei no ramo de venda, hoje em dia, principalmente com venda de mangás, né? Faz mais ou menos 1 ano que eu tô trabalhando com isso. Sinceramente, não sei nem como investir, não sei. Tô aprendendo ainda sobre declaração de renda, de imposto, que eu não sabia, não é algo que não é ensinado pra gente nas escolas, né? Então, minha vida financeira de verdade começou não tem nenhum ano. Até meus 25, era só pulando de galho em galho, sem saber o que fazer, sem ter um dinheiro, passando vergonha, porque a gente, infelizmente, passa, não tem o que fazer. Você vai ser chamado pra um lugar, não vai poder ir, a sua namorada vai querer comer alguma coisa, você não vai poder oferecer, é ruim. Mas tô sendo abençoado agora, né? Tô podendo ter meu dinheiro, mas ainda é um dinheiro que eu não sei o que fazer. Mas trabalho nesse ramo de importação de mangás, mangás nacionais também. Também faço minhas camisetas. Essa camiseta foi desenhada por mim mesmo. Eu desenho, eu estampo. E começou assim, começou muito recente. Eu não tenho uma história tão grande com dinheiro. Pelo menos não coisas boas, né? Sempre faltando. Agora, tendo, faz pouco tempo. Caramba, René, que loucura, hein? Que loucura. Muitas pessoas acham que quando chega nos 26 anos, principalmente os adolescentes, quando eu tiver 25 anos eu vou estar voando. Voando. E na verdade não. Na verdade é muito distante disso, né? E... Liga aí. Pode falar. Aperta aí até ligar o microfonezinho, que aí eu já volto nesse assunto. Não tem problema, eu corto essa parte. Ligou. Ok, verdade, tava desligado. E na verdade as pessoas acham que com 15 anos vai estar voando. E na verdade a realidade não é essa, né?
Então vamos fazer uma escala. Vamos começar a entrar lá no mundo da escola, porque é uma área que eu atuei muito tempo dentro de escolas. E eu sei muito bem como é que é essa esperança dos alunos que eles acham que a vida é muito fácil. Sim. Só que eu acho que eu fui muito abençoado. E o principal que moldou a minha vida, que foi o que trouxe a nossa conexão, foi o Taekwondo. Sim, é verdade. Com 14 anos, eu já fiz uma viagem internacional. De que maneira? Eu consegui a vaga ali para participar de um campeonato em Buenos Aires, na Argentina. Aqui? Não ficar tão reto assim, ó. Ficar mais Um pouquinho mais diagonal. pra cá. Então, eu conquistei a vaga ali na Argentina. Falei, caramba, conquistei a vaga na Argentina, preciso ir. Aham. E agora? E eu tinha ali meus... Na verdade, com 13 anos eu já sabia que eu ia viajar. E aí foi chegando perto, ia viajar com 14 e falava, meu Deus, e agora? O que eu faço? Aí meu pai, você não tem dinheiro, né? Agora você vai ter que correr atrás de dinheiro. E aí eu comecei, no meio do desespero, a descobrir formas de levantar renda. Com 13, 14 anos. E aí eu comecei da primeira maneira, foi com venda de camisetas. Eu fiz camisetas personalizadas voltadas para o meu nicho ali, que era uma foto minha, de Dobô, fazendo taekwondo, e comecei a tentar vender para os familiares, fui evoluindo ali com o tempo. E aí eu falei, poxa, e agora? Mas só isso não valia a pena. Eu comecei a fazer chamado lá no litoral de pedágio, onde junta um grupo ali, você estica as faixas e você vai passando ali de carro em carro explicando o seu sonho e ver quem pode patrocinar o seu sonho, já que o sonho de um atleta no Brasil depende 100% dele, ele não pode ter um aporte financeiro de nenhum item do Estado. Tipo um investidor anjo. Tipo um investidor anjo. Então eu precisava de alguém que iniciasse algo. Então foi aí que eu comecei a ganhar dinheiro. Então eu comecei a ganhar dinheiro com 13, 14 anos, mas foi só para bancar a viagem. E aí, com 14 anos, eu já viajei para fora do país e mudou toda a minha perspectiva de vida. Porque ali eu já mudei toda a realidade, eu já sabia que eu não precisava permanecer na localização onde eu morava, eu tinha como me mudar e para outros locais, tinha como, era possível isso. Então eu falei, então eu preciso fazer isso. Voltei do campeonato e aí eu pensei, caramba, o que eu faço? E aí, olhando lá na escola, eu via que meus amigos gastavam muito dinheiro com relógio. E aí eu vi uns relógios da BMW, relógio da Mercedes, relógio da Tommy. Então eu falei, poxa, se eu importar esses relógios? Achei um site, na época não existia taxação. E eu comprava, era um absurdo da maneira que eu comprava. Eu pegava, eu fazia a compra, eu imprimia ali os boletos e ia na lotérica. Comprando relógio por relógio. Era R$1,50 e vendia R$40, com 15 anos de idade. E depois de 2 meses chegavam os relógios e eu vendia. Então eu já tive uma perspectiva diferente do dinheiro. Então, desde cedo eu tenho dinheiro. E eu comecei a investir com 15 anos. Então é uma outra realidade. Sim, mas total. Por quê? Porque eu tive o acesso ao Taekwondo ali com meus 13 anos, que foi para viajar internacionalmente. E tive um pai ali que falou assim, ó, eu não vou te dar R$1 e você vai ter que correr atrás. Então eu tive que enfrentar essa realidade e isso me ajudou. Só que eu falo o quê? Quando eu tô conversando com meus clientes, eu exponho a minha realidade, o meu crescimento ali que foi desde novinho, mas eu explico o quê? Isso é uma fase da minha vida. Isso não quer dizer que eu sou melhor que ninguém ou que alguém é melhor que eu. Nada disso. Eu só estou explicando um dos recursos que eu utilizei para levantar uma fonte de renda. Aí sendo você ali na sua perspectiva lá na escola. Como é que era na escola, a sua vida na escola? Seja sincero. E a sua relação de dinheiro na escola? Você era bagunceiro na época da escola, René? Bagunceiro eu não era, não. Eu era mais do grupo dos nerds. E dentre os nerds, tem os nerds bagunceiros, mas que não são tão bagunceiros quanto os bagunceiros de verdade, se é que deu pra entender. Então, na minha época, né, sempre estudei em escola pública, e não é um assunto muito debatido, dinheiro. O dinheiro que se trata na escola é os R$5 de você comprar um hamburgão, um dolinho e só. Entendeu? Esse é o dinheiro que se trata na escola. Minha mãe sempre criou eu e meu irmão sozinho, né? Boa parte do tempo. E meu pai, eu tinha contato com ele me davam R$20 por cada final de semana, por aí. Falou, ó, toma R$20 pra você comprar alguma coisinha pra você. E eu, desde cedo, já comprava mangá. Eu sempre quis comprar coisas que
não se acabavam. Porque, por exemplo, eu tinha outros amigos de escola que ele ganhava dinheiro, a primeira coisa que ele ia fazer é comprar um hambúrguer, um McDonald's, algo assim. Eu nunca quis, embora pareça que eu só comprava isso. Não. Eu não era desse Mas tipo. é bom, né? É bom. É bom. Mas eu comprava mangá, porque eu tinha a percepção de que o hambúrguer, eu ia comer, ele ia entrar, ia sair e acabou. Entendeu? Já o mangá, ele ficava lá em casa, eu usava pra desenhar, né? Copiar os desenhos do mangá, copiava e ficava pra sempre, né? Não posso dizer que valoriza, porque eu era uma criança, você não vai tomar cuidado, um adolescente, não vai tomar muito cuidado com um mangá ou algo assim, o cuidado devido. Você vai deixar ele meio largadão, vai danificar e vai perder valor. Mas eu sempre tive essa percepção de querer comprar coisas que durassem. E mesmo falando que eu fui parasita, né, por muito tempo, eu me arrependo de não ter começado a investir antes. Mas pra você que tá assistindo também e tá pensando que, pô, já sou muito velho pra investir ou pra entrar nesse mercado, eu, por exemplo, deveria ter sim investido mais cedo, mas eu não me arrependo da vida que eu tive, porque as minhas escolhas de alguma forma me levaram ao que eu sou hoje. Talvez se eu tivesse começado muito antes, tivesse tido uma vida totalmente diferente, eu não teria conhecido minha namorada, não teria os amigos que eu tenho, porque a vida me levaria pra outro lugar. Então, se você é novo e quer começar a investir, pô, maravilha, quer começar a ter cuidado com o seu próprio dinheiro, maravilha, é o que você tem que fazer. Mas se você já é mais velho, pô, não fica remoendo o passado, até porque talvez, se sua vida fosse diferente, você não conheceria a sua esposa, o marido, não teria talvez o seu filho que você ama, seria outra história. Então, você quer começar cedo? Maravilha, é a melhor coisa que você faz. Mas se você já tá um pouco mais velho, não tem por que se preocupar, porque sua vida foi o que é hoje, teve motivo, você teve seus problemas, né? Então, a partir de hoje, é um novo dia. Enquanto você tá vivo, ainda tem chance. Então, pô, não, mas eu já sou muito velho, já passou, não sei o que lá. Eu não concordo, né? Eu acho que você pode começar assim a qualquer momento. O que passou, passou, te fez mais forte pra você ser o que é hoje. E aqui, a partir de agora, é bola pra frente. Comemorar os ganhos que você teve na sua vida, não só financeiros, né? As realizações que você fez na vida, e agora com uma mentalidade diferente, você começar a pensar na sua vida financeira. Caramba, gostei, hein? Gostou? Que realidade diferente que eu não conhecia do René, hein? Mas sabe o que é legal? Sabe o que é legal? Nós estamos falando de perspectiva de vida exatamente. A sua decisão que você tomou ali de imediato e onde te trouxe. E, por exemplo, eu sou um profissional de finanças. Então, as decisões que eu tomei cedo me trouxe a esse local. E com base nessa situação que eu estou, eu consigo ajudar pessoas que passaram por outros, que tiveram outros sonhos. Que nada mais é que não é uma coisa ruim. Consequentemente, ela também está ajudando a vida de outras pessoas. O mangá traz felicidade, traz diversão, traz comunidade, traz tudo. Então, nada mais é que uma perspectiva diferente. E aí, às vezes a pessoa só pensa no dinheiro, porque os gurus da internet hoje, meu Deus. Os gurus da internet hoje vendem uma realidade completamente diferente do que se realmente é. Principalmente para o público jovem, eles imaginam que sim, que tigrinho vai dar resultado e na verdade não. E, por exemplo, a modelo, tocando no assunto de escola, o modelo de ganhar dinheiro está sendo implantado na escola, atualmente entrou em 2020, a matéria de educação financeira, porém é uma coisa completamente bagunçada, né? Completamente bagunçada, onde o professor que está lá, ele infelizmente não sabe muito do contexto, não é culpa dele. Como eu falei, ele teve uma outra perspectiva de vida, ele tem um conhecimento extraordinário em matemática, em física, mas quando chega na área de educação financeira já é outro critério. Você entra no critério de lidar com decisões financeiras, compras úteis e compras inúteis, então você entra em todos os critérios completamente diferentes. E aí a molecada fica abismada, falando, poxa, o meu pai trabalha pra caramba e não tem dinheiro. Mas o Buzeira falou que se eu jogar, eu vou ganhar muito. E eu confio nele. Porque é ele que me influencia. Então eu confio nele. Então nada mais é que a realidade está sendo invertida. Quando eu atuava na escola, até existem simuladores de jogos de tigrinho
onde não tem dinheiro apostado. E em simuladores, os alunos de 7º ano, 6º ano, estão viciados em simuladores de joguinhos de apostas. Você já vai preparando a pessoa pra quando ela tiver uma renda, ela já torrar. Né? Já gasta tudo ali no simulador, agora não mais no simulador, no tigrinho mesmo, né? No tigrinho mesmo. Os diversos jogos aí, o pessoal vê que o dinheiro já está sendo abismado, já trabalhado em investir para assumir essa renda da galera já esse público jovem. Não é à toa que antigamente, por exemplo, quando você estudava integral ou meio período? Meio período. Meio período. E se você perceber, a jornada integral já está começando desde os pequenininhos, desde o fundinho 1. Sim. E como que é a jornada de trabalho dos adultos? É exatamente a mesma jornada. Eles estão implementando um sistema onde o adolescente, a criança, ela já entra ali em uma jornada de trabalho. Ela tem o período dela todo de estudo, tem o horário dela de intervalo, exatamente que ela vai seguir. E tem o pós-almoço, ela tem todo esse processo. Todo esse processo de você continuar. Ou seja, ele já implementa essa situação. Continua. Ai, que situação. Ele já implementa toda essa situação doida já no... Você começou a fazer palhaçada. Não, caiu o fone aqui, pô. Já implementa essa realidade já na vida cotidiana deles. E aí vamos pensar aqui, trazer uma situação caótica. Se fosse para ser educação financeira na sua época, como você acha que seria legal de ter, tirando essa parte do dinheiro do hambúrguer aí, uma realidade legal que você acha que poderia ser interessante na sua época na escola? Na minha época a gente queria... Eu não sei se é assim até hoje, mas acredito que sim. Mas adolescente quer muito o mundo mais lúdico, né? Um mundo mais fantasioso, que entra um pouco na realidade dele e sem tanto pensar sobre problemas grandiosos, né? Então eu acho que você indo de pouquinho em pouquinho, ou só colocando ele aplica aquilo na realidade dele, que a grande maioria das crianças ainda não é uma realidade muito caótica quanto vai ser na sua vida adulta, né? Com tanta responsabilidade, cobrança. Então você mostrar como pequenas ações ele pode influenciar no dia a dia dele, eu acho que seria a melhor forma, de um modo mais lúdico, mais fantasioso, que faça ele entender melhor. Não, já vou dar um exemplo aqui, ó. O Renê tocou no assunto decisões. Aí a pergunta que fica: vale mais a pena você gastar todo dia 5, 7, 8, 9, 10 reais ali na cantina da escola? Ou você juntar e final de semana você comprar o que você quiser? Aí já são trocas. Porque realmente, quando a gente trabalha com educação financeira, nós trabalhamos com trocas. Qual troca, qual sacrifício que você vai fazer para ter um sucesso? Qual sucesso? O sucesso é esse. É você sacrificar, poxa, não vou comer, não vou comprar tal coisa, mas final de semana eu vou comprar o que eu quiser. Você sacrifica e traz resultados. E às vezes isso não é aplicado mesmo nas escolas. Começa a ensinar sobre a parte de educação financeira, fala que a criança tem que investir. A criança vai investir em quê? Qual que é o sonho dela? Uhum. Ela não tem a menor noção por onde começar. Não, e a própria cantina... A própria cantina é uma questão de... Não é status. Porque você tá ali na cantina, você vai gastar mais... Geralmente fora da cantina é mais barato. Uhum. Então a pessoa quer comprar na cantina só por causa do momento. A pessoa quer comprar na cantina só por causa do momento de estar ali, mas ela também não tem a sensação, o pensamento, né? Porque tudo é muito caro na cantina. Entendeu? Se ela só comprasse fora da cantina e levasse pra escola, já seria até uma economia. Ó, vamos voltar um pouquinho na tua fala? Eu fui ali desligar o celular, mudou pra tua câmera. Aí então, de boa. Deixa eu botar... Acabou o armazenamento, isso que eu queria te avisar. Então já desliga. Já, então... tá, beleza? Desliga a tela. Uhum. Ótimo, foi? Tudo certo, só desligar. Pode tirar o microfone aí. Não, a gente caça no final. A gente procura... A gente procura... Pode falar agora? Vai. Já. Então, já falando sobre esse assunto de cantina... Cantina é um status também pra pessoa ali. Porque você tá ali, tudo na cantina é muito caro. Se você comprasse fora da cantina e levasse pra escola,
já até seria uma economia. Não seria tanta, mas seria uma economia. Mas a pessoa quer comprar na cantina, porque ela quer mostrar que ela tá comprando na cantina, que ela tem aquele dinheiro. Então, seria muito bom se a pessoa não comprasse. Mas se a pessoa ainda for comprar, tem outra forma de economizar também, mas que às vezes a pessoa não quer. Nossa, muito interessante. Então vamos lá, vamos entender esse contexto. Para o adolescente, comprar na cantina já é o primeiro modo de status. A gente percebe que as pessoas, quando começa a ficar grande, quer promover seu carro, sua casa, viagens para o exterior. E para o adolescente, a compra da cantina já é um baita status. Você comprar ali na cantina aquele lanchão, comprar para os amigos, comprar para a namoradinha, já é um baita status. Já é uma coisa completamente diferente. Realmente é verdade o que você abordou. É uma perspectiva completamente diferente. E aquele cara que leva lanche de casa, um negócio assim, às vezes ele é até zoado. Ih, tá trazendo comida de casa, não sei o que lá, ou tá trazendo pão com mortadela aí, ou com presunto. Mas é uma economia. A pessoa tem que fazer uma escolha, pensando no futuro dela também, fazer uma economia, juntar um dinheirinho, né? Verdade, verdade. Muito bom. Por incrível que pareça, quando a gente trabalha nesse critério, nós vamos entender que ali na cantina não tem lanches saudáveis e, consequentemente, a pessoa que traz um lanche de casa, a criancinha ali que traz, que a mãe manda, ela já manda alguma coisa saudável. Ela sempre manda uma frutinha, Sim. um suco que a própria mãe preparou, uma coisa completamente diferente. Então vamos falar, chegando nesse gancho, nós falamos de status. Agora vamos falar dos adultos. Quando chega ali na parte de conquistar as coisas, então vamos falar no carro. Conquistar o carro. É difícil conquistar um carro, não é? Demais. É difícil. Cada vez mais difícil. Cada vez mais difícil. Um Kwid tá girando em torno de quase 80 mil reais. Não cabe ninguém. Não, cabe o dono. É o dono. O dono, porque ele tem que pagar, então ele tem que caber lá dentro. O dono é um cachorro e olha lá. Não, o cachorro já não cabe. Já não cabe. Trabalhando com a realidade, eu acho que o Fusca tem um espaço interno, às vezes até maior do que o Onix. Capaz. Capaz. Assim, é que a gente não avaliou. Não mediu, né? Não mediu. Mas se medir, é. Aham. Se medir, é. Então vamos trabalhar com compra de carro. Chegou ali na hora, adolescente, sonho de ter o carro, 18 anos, zero carro, vai servir o exército, vai se lascar lá no exército, vai entender que a vida não é fácil, vai entrar ali no modo da vida do adulto, que já começa, saiu da escola, é adulto, pô. Aham. A fase de criança é pequena, o resto agora são suas atitudes, suas responsabilidades. Não tem como terceirizar suas responsabilidades, principalmente financeiras. E aí uma coisa que eu sempre falo, quando eu estou atendendo algum cliente, eu falo bem simples. Você pode até terceirizar suas decisões. Pode. Eu posso escolher contratar uma faxineira ao invés de eu simplesmente fazer a faxina. Posso. Eu posso. Só que na hora da consequência, todas as consequências sou eu que colho. Uhum. Independente do que eu faço, todas as decisões, mesmo sendo realizadas por mim ou terceirizadas, é eu que colho. Então vamos falar no carro. Eu sou 100% contra a aquisição de um carro financiado. Eu sou contra o modelo da pessoa ter que financiar um carro. Mas por quê? Porque que nada mais é assim, ó. Quando você vai financiar o carro, nós vamos falar de dinheiro, né? Primeira coisa, um carro já é um valor exorbitante, um carro. Então você vai trabalhar ali, você precisa de um dinheiro. Você vai trocar todo o seu tempo em troca de um dinheiro. Você vai trocar 1 ano, 2 anos de trabalho em troca de um simples dinheiro. Só que esse dinheiro aqui não compra esse carro. Não compra esse carro. E aí você trabalha mais anos da sua vida e conquista esse outro bem. Mesmo assim, ainda não tá o suficiente. Você conquistou esse dinheiro e ainda não chegou no resultado. E aí você dá aquela entrada, que é o que você consegue, que você já perdeu 2 anos da sua vida e compra esse bem. Que a todo momento ele perde dinheiro. E nada mais é, se você perder ali 2 anos da sua vida para conseguir juntar o dinheiro para dar uma entrada em algo que vai perder valor, se você perdeu 2 anos, na verdade você perdeu 4 anos da sua vida. Entendi. E eu tenho esse critério com o carro. E se for o caso de uma pessoa que ela não consegue juntar, não tem a educação para juntar um dinheiro, não tem a disciplina
para conseguir juntar um dinheiro e precisa de um carro para locomoção da família, ela precisa desse carro de uma maneira mais rápida, não tão demorada. O que ela poderia fazer, por exemplo? É verdade. Quando entra em alguns critérios, quando fala de São Paulo tem até as facilidades. Mas quando entra numa região distante, interior, estados muito distantes, onde a locomoção não é tão fácil, a pessoa precisa ter um carro. Ela não tem uma opção. Só que aí nós trabalhamos com o quê? Nós falamos do Kwid. O Kwid é um carro horrível, né? Certo ali? Horrível assim. É um carro Pelo valor, né? Ele é um carro que ele não entrega pela faixa de valor que ele é cobrado. A faixa de valor dele não entrega o resultado. E aí nós trabalhamos com a qualidade de um carro seminovo ou um carro usado. E aí a pessoa fala, poxa, mas um seminovo ainda tem que trabalhar a entrada. Mas e agora? O que eu faço? Eu recomendo a pessoa comprar um carro antigo, que tem um bom mercado. Porque tem carro que é extremamente barato, você não vai ter comodidade nenhuma. Você não vai ter ar-condicionado, você não vai ter vidro elétrico, travas elétricas, mas o seu meio de locomoção para resguardar a sua família, para você ter o cuidado ali com a sua família, você tem. Beleza? Você tem esse cuidado ali com a sua família. E é isso que é o fundamental. Então, quando a pessoa fala, eu prefiro que a pessoa pague ali na faixa de 10, 15 mil num carro, do que juntar toda a grana e querer adquirir um bem acima de 50, 60 mil reais. Eu sou 100% contra a aquisição de carro. E quem compra carro financiado eu considero ingênuo, é burro. Não merece. Quem compra carro financiado não sabe o que está fazendo. Não é considerado uma pessoa inteligente, financeiramente falando. Eu tenho esse ponto. E nesse caso da disciplina, para a pessoa conseguir guardar, juntar esse dinheiro, mesmo que seja pouco, né? Um carro de segunda mão, um mais antigo, algo assim. Como a pessoa adquire essa disciplina para guardar esse dinheiro e não gastar com coisa supérflua ou sem necessidade, algo assim? Eu tenho certeza que se você entender isso que eu estou te falando, vai mudar toda a sua perspectiva de vida. Quando nós falamos do Brasil, o Brasil é culturalizado pela cultura do endividamento, jamais do investimento e muito menos do empreendedorismo. A questão do investir, só que aí quando a gente compara outras nações, como a Austrália, já entra um outro critério. Lá a cultura do investimento é muito mais alta. Então, o que acontece? Quando a pessoa está nessa situação, ela tem que entender o quê? Quando você está doente, você vai na onde? No médico. Você vai no médico, você vai buscar um especialista. Aí você precisa fazer uma cirurgia. Uma cirurgia muito, muito caótica ali. Você busca um neurocirurgião específico para aquela situação, ok? Ok. Um neurocirurgião específico para aquela situação. E é exatamente isso que uma pessoa tem que fazer quando ela fala do dinheiro. Hoje em dia, existem profissionais específicos para cada área. Existe o profissional que ele vai te ajudar ali, vai te orientar corretamente quando você está mega endividado, quando você quer investir, quando você não tem o que fazer, aí entra um porém. A pessoa fala, poxa, eu não sei como investir, eu não sei como investir, eu estou mega endividado, eu não sei nem por onde começar. Aí entra a minha área. A minha área é realmente educar financeiramente a pessoa. E aí entra nos critérios de decisões financeiras. Então, eu sempre realizo na minha mentoria exatamente isso. Eu trabalho o projeto, eu toco na dor da pessoa, entendo como que ela entende a situação do dinheiro, que geralmente não é uma situação muito boa com o dinheiro, a relação dela com o dinheiro, porque os pais delas já têm uma situação ruim, já vem de gerações não sabendo lidar com o dinheiro. E aí eu entro nesse critério, ou seja, hoje em dia tem especialista para solucionar isso. E não é de acesso difícil. Hoje em dia, a plataforma digital facilitou muito isso. Não é à toa que eu desenvolvi um modo RS. O modo RS nada mais é, Renê, onde a pessoa, todas essas ideias que ela tem, quando ela precisa ter uma ideia financeira. Poxa, eu quero fazer isso. Eu quero começar a vender isso. Ela não sabe nem por onde começar. Ela não sabe para quem vai vender, como vai vender, quando que ela vai começar a vender, o preço, ela não tem noção. Ela tem uma ideia. E aí quando você entra na minha plataforma, eu dou toda a educação financeira, quais são as decisões, o que você tem que fazer, como olhar seus gastos. E quando a gente chega na parte de gerar novas receitas, aí entra a inteligência artificial que eu desenvolvi.
ali no WhatsApp mesmo. Você vai ter acesso ali no WhatsApp, você vai mandar uma mensagem ali da sua ideia e a própria inteligência artificial vai dar todo o passo a passo de como que você deve fazer. Para quem você vai vender, como você vai vender, não tem nenhum segredo. É simplesmente isso. Então, quando a pessoa não tem uma boa relação com o dinheiro, o que vai acontecer? Se ela já não tem uma boa relação com o dinheiro, ela comprar um carro financiado vai só piorar a situação dela. Legal você falar isso, porque muitas vezes eu já fiquei pensando, né? Você vê anúncios na internet, essas coisas, justamente querendo te ensinar a como cuidar do seu dinheiro, como investir ou algo assim, como ter uma melhor saúde financeira. Só que às vezes você tá num problema muito grande na sua vida, num endividamento, você fala, isso não é pra mim. Então você tá me dizendo que qualquer pessoa, mesmo ela endividada, ela até negativada, com vários problemas, ela vai conseguir ao menos ter um norte, ter um começo com o módulo. Legal você ter falado isso, ó. Quando nós falamos de dívida, mais de 90% das pessoas que estão endividadas deve exclusivamente para empresas. E principalmente no ramo bancário. E por incrível que pareça, os bancos eles têm alguns critérios a ser seguido. E parece ser extraordinário, mas você deixar de pagar o banco, às vezes, é uma opção até que viável para você renegociar essa dívida e pagar menos. Porque o banco ele ganha de quem paga. Quem pega o empréstimo ali e paga todo mês, ele ganha. Quem não paga, ele abre as portas para a pessoa renegociar. Então, a primeira coisa, avaliou suas dívidas. Dica prática, avaliou suas dívidas. Ela tem algum critério para a pessoa física, alguém que você conhece? Essas pessoas você não tem como fugir, você vai ter que honrar. Você vai ter que conversar e vai ter que honrar. Mas quando entra no critério do banco, aí você conversa com um especialista e eu tenho certeza que o especialista vai querer diminuir esse valor de parcela que você paga. Todos esses juros que está sendo embutido é um absurdo, então você tem que tirar isso da jogada. E às vezes a pessoa não tem a expertise para saber negociar com o banco, não sabe nem como chegar lá, né? Não, e por incrível que pareça, o passo a passo é muito fácil. Negociar com o banco, existe até um guia prático para a pessoa negociar com o banco. O banco ele está aberto às pessoas a pagar as parcelas, sim. O banco ele não quer, ele lucra em quem paga. Quando você entra no critério de mega endividado e você não está pagando, ele quer renegociar com você. E aí sim, aí já entra na parte da comunicação. Como que eu vou me comunicar com o banco? Como que eu vou renegociar? Aí complica. Aí complica que a pessoa não sabe nem por onde começar. A pessoa não tem noção por onde começar. E aí por isso que tem os especialistas. Hoje a profissão é completamente nova, porque hoje o mercado de apostas, o mercado de tigrinho está muito alto, certo? Apostas esportivas, aposta ali nas plataformas digitais. Mas o mercado da educação financeira de educadores financeiros está pequeno. Uhum. Completamente pequeno. Eu, por exemplo, eu trabalho vendendo mangás, né? Como eu falei, importação nacional. Trabalho também com as minhas camisetas. E nesse ramo das camisetas, por exemplo, eu tenho dificuldade por não saber muito bem como começar, não saber por onde investir, o que a estratégia seguir, né? Já comentei com você outras vezes também que eu tenho vontade de ser comunicador, né? Mas tenho dificuldade de entender como entrar nesse ramo. E eu acho que muitas pessoas têm a vontade, às vezes, de começar um negócio, começar um investimento, um empreendedorismo. E às vezes não tem a noção de onde começar, fica com dúvida, não sabe com quem tirar essa dúvida. Com o modo eu consigo tirar algumas dúvidas minhas com esse negócio da IA que você falou e tudo mais. Então, vamos lá. Quando você acessa a plataforma, aí eu já coloco o passo a passo para você. O início, o que é o dinheiro. E aí, ali em curto período de espaço, você já sabe tudo. Você já sabe tudo, toda a jogada, porque não é difícil. Se fosse difícil, o dinheiro que movimenta o mercado mundial, não teríamos tantas pessoas ricas, milionárias. Não é difícil você entender o dinheiro. Agora, você fazer o dinheiro aí vai envolver um sacrifício seu. Mas a inteligência artificial, todas as suas dúvidas que você pode ter ali, você tira com ela mesmo. Nada mais é que um perfil como se você estivesse conversando exclusivamente comigo. Olha, eu invisto desde meus 15 anos. Eu estou ali a todo momento. Então, eu tenho certeza que você vai simplesmente ter uma conversa comigo ali.
E você vai trazer todas as suas soluções ali que você nunca imaginou ter. Entendi. Vamos ver um conteúdo. Falando agora, Renê, quando a gente vai comprar o sonho de todo mundo. É o sonho da meninada, é o sonho dos adultos, dos jovens adultos. Quando a gente fala de aparelhos celulares, iPhone. Tem pessoa que não tem o que comer, mas tem um baita iPhone. É verdade. O que você acha? Até meme, né? A casa por fazer, sem reboco na parede, e o iPhone laranjinha tá ali, né? Que agora... Agora é o laranjinha, né? Agora é o laranjinha. É o laranjinha. E o iPhone, ele já entra nesse critério, né? Você pode perceber que até as mensagens subliminares dele já é impactante. Você olha o símbolo do iPhone, o que é? Uma maçã mordida. O fruto proibido. O fruto proibido, que é dito ali em Gênesis, quando representa toda aquela parte ali da formação de Adão, do fruto proibido. Espero que seja em Gênesis. É Gênesis, pô. Quando nós tocamos nesse já tá lá no iPhone. Ou seja, já começa uma mensagem subliminar bem marcante. Então, o que ele quer? Ele quer que esse produto esteja em qualquer outro acesso. Que independente da situação financeira, ela consegue ter um bem, ela fala, nossa, eu consegui ter acesso a algo bom. Porque querendo ou não, a pessoa quer se presentear. Ela não quer ver uma vida de besteira, né? Ela quer se presentear. Em algum momento ela quer se presentear. E até, você falando nesse assunto, essa tática de ser laranja, eu acho que já é uma maneira deles querer falar, mostrar que são só eles, que não é comum você ter um celular laranja, e eu não acho nem bonito. Mas acaba que vira uma marca, né? Teve a época também que tinha as 3 câmeras, né? Que eles sempre vão colocando alguma coisa pra mostrar que é isso, né? Pra você querer ter o status do celular laranja, né? É isso mesmo. As pessoas acham que a vida é os status, né? É. São os status. Agora, Renê, vamos... O Whindersson Nunes. Quando a gente fala de dinheiro, o Whindersson Nunes saiu da pobreza, conquistou a sua independência financeira rápido, ele realmente foi um vencedor. Não temos que entrar nesse critério. Mas nós percebemos o quê? Que mesmo ele tendo tudo, o dinheiro não trouxe a paz que ele precisava. Exatamente. Ele entrou em estado de depressão terrível, enfrentou algumas situações familiares, né? Perda infelizmente, de um filho, mas aí a gente tem que entrar. O dinheiro, ele consegue trazer todas as soluções? Eu queria saber de você. Você acha que o dinheiro traz em todas as soluções? Olha, eu acho que trazer todas as soluções, não. Mas ele traz soluções, sim. Dinheiro, a maioria das vezes, não é o problema, é a solução, né? Como o pessoal fala. Mas eu acho que ter dinheiro também é associado com a sua cabeça, né? Você tem que ter uma cabeça boa, bem trabalhada, saber o que você quer, aí o dinheiro vai te ajudar. Falando no caso do Whindersson, né? Foi uma pessoa que sofreu muito ao longo da vida, passou por muitos apertos, né? Então, às vezes o dinheiro foi muito bom pra ele, mas acho que ele ficou nesse vislumbre, sabe? Não sabia, não estava acostumado, não teve uma educação financeira boa, não tinha uma estrutura que ele já trouxesse da vida dele que soubesse fazer ele lidar bem com aquilo, sabe? Então, às vezes, pode até ser um problema se você não souber como fazer. Dando um exemplo de pessoas que ganham na Mega Sena, ganham no Big Brother, ganham muito dinheiro, às vezes torram tudo por não ter uma educação, uma sabedoria, torram tudo e ficam pior do que antes de ter entrado no Big Brother, né? Porque elas ganham muito dinheiro, aí a qualidade de vida acompanha aquele dinheiro que ela tá ganhando, mas não é um dinheiro contínuo, uma hora vai acabar. Entendeu? Ela não investiu, não aplicou, então uma hora esse dinheiro vai acabar e às vezes a pessoa fica pior do que quando começou por falta de uma educação, né? Uma orientação. O que eu tenho a dizer principalmente do Whindersson Nunes. O Whindersson Nunes, ele não é uma pessoa considerada de sucesso para seguir de exemplo, gente. O Whindersson Nunes, eu afirmo, o Whindersson Nunes não é uma pessoa para ser seguida de exemplo no critério de sucesso. Porque todo passo a passo, quando a gente trabalha ali
As pessoas, quem são as pessoas de sucesso? As pessoas de sucesso são aquelas donas de casa que vencem na vida, que coloca a comida na mesa muitas das vezes sozinha, como foi o caso da sua mãe, que enfrentou uma realidade completamente diferente, onde ter que sustentar. Isso são pessoas de sucessos. Quando entra no critério de pessoas que pegam dinheiro e simplesmente começam a se deslumbrar com dinheiro, fazer coisas extraordinárias, como a gente tem até o rapper que implantou um diamante na testa, ele não é uma pessoa de sucesso e eu afirmo que ele não é uma pessoa que deve ser seguida. Eu tenho esse critério diferente, vou à contramão de tudo, e eu acho que pessoas de sucesso, nós temos bastantes, principalmente no Brasil. Acredito que os grandes empresários são pessoas de sucesso que devem ser seguidas, porque eles trabalham com muitas pessoas, eles transformam a vida de muitas pessoas, eles estão ali lidando com decisões financeiras onde tem um impacto gigantesco na vida de diversas pessoas. Então, o Whindersson Nunes não é uma pessoa de sucesso. Quem que você deve seguir? Carol Pfeiffer, José Semezato, até o João Apolinário, são pessoas, João Kepler, são pessoas realmente de sucesso, que trouxeram resultados mesmo, não só no meio do entretenimento. E o que você tem a dizer sobre essas pessoas que são consideradas... O que você tem a dizer sobre essas pessoas que são consideradas pessoas de sucesso? Olha, eu acho que são, sim, pessoas de sucesso. Eu não tenho o interesse de ser que nem eles, pelo menos eu não almejo isso, né? Talvez se eu conseguisse ser 10%, pra mim a realidade é o suficiente, entendeu? Eu não tenho interesse de ter bilhões e bilhões, milhões e milhões. Eu sou contra. Você é contra? Eu sou contra. Eu acho que uma pessoa tem que ser bem sucedida, ela tem que morar numa boa localização, morar numa família, porque ela tem que ter boas conexões. Se ela não tiver boas conexões, ela não vai sair do lugar. Você não vai mudar de vida enquanto você estiver andando com miserável. Miserável, menos com menos, vai continuar... vira mais, porque tá os dois na lama. Só que se você tem uma vida diferente, tá querendo mudar e você tá com outro menos, mais com menos é menos. A pessoa vai te jogar pra baixo. Eu discordo. Tem não é um estudo, né? Uma pesquisa que diz que... Foi em lugares de velhos, né? Esqueci o nome. Asilos? Asilos. E perguntava pro pessoal, o que você se arrepende na vida? E a maioria fala que é trabalhar demais. Fala, não, eu trabalhei demais, não dei valor à minha família, não dei valor ao que precisava ser dado. E eu entendo que o dinheiro é muito bom e eu quero ter muito dinheiro para eu viver bem. Mas eu acho que muitas pessoas, quanto mais dinheiro ela tem, mais dinheiro ela quer. E ela nunca se satisfaz e a vida dela vai passar. E ela não vai aproveitar o que ela aproveitou. Eu acho que a vida é para ser vivida, né? E o dinheiro vai te ajudar nisso. Mas eu não acho nunca que o dinheiro tem que ser o seu principal. Seu principal pra mim tem que ser sua família, sua esposa, marido, seus filhos, seus animais, sua religião, sua crença, o que quer que seja. Coisas que são realmente importantes juntos com o dinheiro. Nunca só o dinheiro, entende? Eu entendo perfeitamente. E eu acho muito interessante você trabalhar essa possibilidade. Mas o principal que eu bato é que, infelizmente, a realidade dentro das situações de comunidades não é essa. As pessoas que estão para baixo, elas querem permanecer para baixo. E por mais que a pessoa enfrente ali, chega ali no asilo, poxa, eu trabalhei demais. Infelizmente, é uma situação muito dolorosa ouvir isso. Mas se você permanecer num meio onde só tem pessoas que te jogam para baixo, acho muito difícil você mudar a vida. E aí sim você vai trabalhar demais. Porque o que os ricos fazem? Eles compram tempo. O avião compra tempo, tudo eles compram tempo, certo? Mas compram tempo para trabalhar mais, geralmente, né? Sim, trabalha mais. Só que eu acho que mesmo assim eles ainda colocam um critério da família ali. Você pode perceber que muitas pessoas bem-sucedidas, elas ficam felizes ao final da vida. Mas as pessoas que trabalharam muito, elas chegam no nível de exaustão que nem um corpo aguenta. Então eu preciso que a pessoa mude a mentalidade. E mudar a mentalidade nada mais é que o quê? Para você mudar a sua mentalidade, o que você tem que fazer? Novas conexões, você tem que frequentar novos ambientes, que vai te trazer novas ideias, consequentemente novos resultados e consequentemente você vai ter uma nova vida. Então você tem que ter um novo acesso.
Bora aí, 1 minuto pra encerrar, bora aí. Vamos encerrar? Vamos encerrar. Beleza. Para você que acompanhou aqui o Modo RS, para você entender a maneira feliz de realmente ver o dinheiro, eu agradeço a sua atenção. E muito obrigado, Renê, pela sua presença. Você compartilhou muitas informações. Eu que agradeço. Se a pessoa quiser encontrar o Modo RS, procura você como? Ó, procura gabriel.finanças. Lá você já tem um link que vai te levar para o Modo RS, o modo feliz de viver a vida. Se você quiser encontrar eu não tenho um Instagram exclusivo para mangás, mas eu tenho das minhas lojas de camisetas, que é o topic.loja, que você vai achar no Instagram. Agradeço a atenção de todos e até a próxima. Até e não a esquece próxima. de seguir a gente aí. CCC, curta, comente e compartilhe. Pode deixar que eu vou fazer isso. Muito obrigado.